Ok. Perfeito. Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai tratar da primeira parte de sociedades empresárias, tá? E, inclusive, na primeira parte a gente vai falar das sociedades simples, que são as sociedades não empresárias. Mas porque as regras delas são ali subsidiárias em alguns casos, né? É muito importante saber quando é uma sociedade empresária, quando é uma sociedade simples. E ter isso bem claro na mente. É bastante conteúdo, é um pouquinho pesado, mas acho que por ser uma matéria que a gente consegue ver muito na prática, muito no dia a dia, é fácil de visualizar, tá? Por mais densa que seja. Então, basicamente, o que é uma sociedade empresária? Uma sociedade empresária é uma organização econômica, ou seja, é o resultado da junção de uma ou mais pessoas físicas ou jurídicas, tá? Que se unem para desenvolver uma atividade com o objetivo de lucro. E essa atividade se volta para a produção de bens, né? Ou prestação de serviços. É empresa quando visa lucro, tá bom? Não é, se não visa lucro, é uma associação, fundação, aí tem os formatos específicos na legislação. É importante ter isso em mente também, ok? Então, basicamente, para ter uma sociedade empresária, pode ser a junção de duas pessoas físicas, uma pessoa física e uma pessoa jurídica, duas pessoas jurídicas, aí dá para fazer uma série de montagens. E hoje em dia a gente tem também a figura da sociedade unipessoal, por exemplo. Você pode ter uma sociedade de um sócio só. Já tinha a Eireli, né? Que aí teria a diferença da sociedade unipessoal para a Eireli é a questão, principalmente a questão do capital social. Na Eireli seriam 100 salários mínimos, tem seus requisitos próprios, a legislação própria dela, e a sociedade unipessoal está basicamente prevista no Código Civil. Então, para ela, valem as mesmas configurações ali da sociedade limitada, tá? E não tem esse requisito do capital social. Mas aí a gente vai falar dela na próxima aula. Hoje a gente vai focar bastante na sociedade simples. Ok? Até aqui tudo bem? Perfeito. E uma sociedade simples? A sociedade simples, ela é basicamente aquela sociedade que tem como foco uma atividade intelectual, seja científica, literária, artística, ou aquela que é feita a partir de uma cooperativa, tá? A cooperativa é aquela empresa na qual pessoas unem esforços para um fim comum. Então, por exemplo, eu sou vigilante, eu conheço um monte de vigilante que cansou de ter ali o registro intermediado para uma prestadora de serviço, para uma fornecedora de mão de obra. Eu posso me juntar com esses vigilantes e fazer uma cooperativa para prestar serviço de vigilância, entendeu? Então, a cooperativa, essa empresa nossa, vai ser a nossa própria intermediadora, vai ser a pessoa jurídica que vai firmar o contrato com as empresas contratantes para a gente poder trabalhar, tá bom? E aí o pagamento é feito por meio dos rateios, né? Claro, tem os custos da cooperativa, então paga ali geralmente uma taxinha. E aí tem as peculiaridades também das cooperativas que a gente vai trabalhar um pouquinho mais na próxima aula, porque é uma série de detalhezinhos, tá? Então, a sociedade simples, ela se diferencia da empresária porque ela é formada para o fim de prestar serviços ou específicos na forma de cooperativa, tá? Ou intelectuais. Então, pode ser um grupo de cientistas que vão desenvolver um projeto que vai ser patrocinado e afins, que, bom, né, vai receber recursos de alguma forma, eles estão sendo contratados para desenvolver esse projeto. Então, eles podem formar uma sociedade simples para prestar esse serviço, para desenvolver esse projeto e receber por isso. A sociedade de advogados, tá? Médicos. Então, se não tiver
nenhuma característica que transforme a prestação de serviços numa atividade empresária e se trata de uma prestação de serviços de natureza intelectual, tende a ser uma sociedade simples. Ok? Até acaba retomando um pouquinho do que a gente falou na última aula. Uma particularidade da sociedade simples, né, diferente até das demais sociedades, seria empresária, né, do outro tipo que é empresária, é que na sociedade simples a gente pode ter ali um sócio que é chamado de sócio de serviço. É o sócio que é a contribuição dele, ele participa da sociedade porque ele entrou com a mão de obra. Entendeu? Ele tem ali o know-how, a mão de obra, e vai ser essa a contribuição. Ele não vai integralizar um capital em moeda, em patrimônio e afins, tá? A única questão ali que acaba alterando é o voto. Como ele não participou financeiramente, ele só tem direito a voto naquelas deliberações que precisam do consentimento de todos os sócios, tá? Então, se precisa de unanimidade, aí ele participa da votação, se não precisa, não. Tudo bem? Uma outra diferença da sociedade simples para a sociedade empresária é que, enquanto a sociedade empresária ela é registrada na junta comercial, a sociedade simples ela é registrada no cartório de registro civil de pessoas jurídicas. Tá? Então, fez ali o contrato social, o ato institutivo da sociedade simples, tem 30 dias para registrar no cartório de pessoas jurídicas. Ok? Para ter toda a proteção, poder exigir contra terceiros e afins. A sociedade é interessante aqui no Código Civil que ele determina que a sociedade empresária deve ser constituída conforme um dos tipos previstos ali no próprio Código Civil, tá? Enquanto a sociedade simples, ela pode ser constituída com base nos tipos previstos ou assumir ali uma das formas próprias dela, entendeu? Então, ela acaba, às vezes, sendo até um pouco mais abrangente por causa disso. Ok? A única ressalva que esse artigo traz é em relação à sociedade por conta de participação e à cooperativa. No caso, a cooperativa ela é sociedade simples e a sociedade por conta de participação ela é empresária. Ok? Como a gente já tinha comentado também na última aula, a sociedade ela adquire personalidade jurídica com uma inscrição no registro próprio, no caso da empresária, na junta comercial, e no caso da simples, no cartório, tá? De registro de pessoa jurídica. E ali vamos passar agora para os tipos. Tudo bem até aqui? Perfeito. Em resumo, as sociedades simples, elas podem ser uma sociedade simples pura, que é basicamente quando duas pessoas se juntam, dois profissionais se juntam para prestar uma atividade intelectual, e essa junção, essa sociedade simples, ela basicamente é como se, que a gente estava comentando do MEI antes da aula. Nesses tipos de sociedade, responde ilimitadamente. Então, as pessoas que se juntaram ali, da mesma forma que o MEI, por exemplo, o MEI é só uma pessoa, né? Tem ali a característica própria, é um tipo próprio. Ele responde com o patrimônio dele, com o patrimônio da sociedade. Tudo responde pelos débitos e obrigações contraídos, tá? Pela pessoa jurídica e acaba, dependendo do que acontecer na pessoa física, pode vir a afetar o CNPJ também. É a mesma coisa na sociedade simples pura entre dois profissionais ali liberais. Todas as obrigações que forem contraídas por eles pode afetar o patrimônio da empresa e deles. Tá? Não tem a limitação da responsabilidade. Ok? Mas é possível ter uma sociedade simples com responsabilidade limitada. A diferença aí da pura para a limitada é que na pura
além dos sócios responderem por todas as obrigações, o recurso, ele é próprio dos sócios. Então, a atividade começa com o recurso dos sócios, tá? Já na limitada, o recurso entende-se que ele é da sociedade. Então, a atividade vai acontecer por causa dos recursos que estão ali integralizados no capital social. Tem uma separação do patrimônio, pessoa física, pessoa jurídica, desde a Constituição, na limitada. Na simples pura, não. Ficou claro, gente? Esclareci se eu confundir. Tá ok? Então tá bom. A cooperativa, até como eu já tinha comentado, ela é uma organização, né? Ali criada por pessoas com fim comum, que prestam geralmente o mesmo tipo de serviço. É claro que pode ter funcionários da cooperativa, pode agregar outras pessoas, até porque precisa gerir essa cooperativa, né? Acaba se tornando aí uma atividade complexa. Então, tende a trazer outras pessoas. Mas, em resumo, é isso. Tem também a sociedade em comandita simples, que aqui ela é caracterizada pela existência de pelo menos dois sócios, né? Que serão dois tipos de sócio. Os comanditários, que são aqueles que têm responsabilidade limitada e eles só contribuem para a integralização do capital, eles não dão pitaco na gestão. Tá? Aqui lembra um pouquinho a sociedade por conta de participação, que tem o sócio ostensivo e o sócio oculto, que é aquele que aparece perante todas as relações com terceiros e afins, é aquele que desenvolve a atividade, e o sócio oculto ali investe, acompanha, participa dos resultados, mas não tem poder de gestão, não aparece perante credores e afins, não tem relação com fornecedores, ele está ali oculto, ok? Basicamente a mesma função do comanditário, tá? Comanditário acho que até menos ainda, mas enfim. E tem os comanditados, que são aqueles que contribuem para o capital, mas têm responsabilidade ilimitada e faz toda a gestão da sociedade. Aqui é importante ter em mente isso. O comanditário, ele tem responsabilidade limitada e não participa da gestão. Ou seja, não é ele que está assumindo as broncas, ele não está dando pitaco, então a responsabilidade dele também está limitada, né? Agora, tem o comanditato, ditado que vai assumir a bronca, negocia, cria um monte de obrigação, esse sim responde ilimitadamente, porque é ele que está gerindo. As decisões são todas dele. Ok? O outro só participa. É que nem quando a gente aplica em algum título lá e deixa. A gente nem acompanha o que está acontecendo no mercado, o que aquela empresa está fazendo. A gente só vai ver se está feliz ou tomou um susto daqui a uns anos ou quando vai vencer o nosso título, né? Então, é mais ou menos isso. Tem a sociedade em nome coletivo também. Tá? Esses são os principais tipos de sociedade simples. A sociedade em nome coletivo, por fim, ela é feita somente por pessoas físicas. Todos os sócios precisam ser pessoa física, tá? E a obrigação de todo mundo é solidária e ilimitada. Ou seja, não tem nem aquele benefício de ordem de executa primeiro a empresa, depois os sócios, tá? É ilimitado, é solidário, deu problema, vai cair para cima de pode cair para cima de todo mundo, né? Não necessariamente vai. Nossa, gente, espera aí que meu cachorro, ele decidiu afastar todas as cadeiras aqui. Só um minutinho. Cachorro é com emoção. Ai, gente, voltando aqui, porque cachorro é com emoção, né? Sempre. Então, basicamente, a sociedade em nome coletivo, ela só admite, então, pessoas físicas, tá? A responsabilidade pelas obrigações assumidas pela sociedade é solidária e ilimitada. Aqui é interessante que ela tem um caráter muito personalíssimo. Então, importa quem é o sócio. Não é como os outros tipos de sociedade que
Seguindo ali o procedimento, você consegue liquidar a cota do sócio para pagar determinada dívida, né? Você pode escolher qualquer nome. Não, aqui tem uma série de regrinhas onde os sócios, a pessoa do sócio tem uma participação muito ativa, até no nome. Entendeu? No nome precisa fazer menção a um dos sócios, pode ser sócio e companhia, e sim, e afins, mas tem que fazer menção a alguém, tá? E, por exemplo, para conseguir liquidar uma cota para poder pagar uma dívida, precisa dissolver a sociedade. Então, aqui é muito unidos até o fim mesmo, assim. Tá? Via de regra, numa sociedade que não visa lucro, ok? Ela é mesmo para o desenvolvimento de alguma atividade intelectual, artística ou científica, é para um projeto. É adequada para um projeto que vai ali receber investimentos e afins, entendeu? Para poder se manter, se desenvolver. Então, é mais para esses projetos mesmo sem fins lucrativos, tá? Porque muitos projetos, dependendo da natureza deles, precisa adquirir muitos recursos, muitos insumos, pagar pessoas, né? Tem um investimento alto no projeto que vale muito mais a pena você fazer isso na forma de uma sociedade. Envolve muitos responsáveis por ele, e muitas obrigações, muitos direitos. Então, você estruturando esse projeto na forma de uma sociedade, acaba valendo mais a pena, muitas vezes, para poder movimentar, vai ter patrocínio, vai ter investimentos diversos, isso ajuda nas declarações, porque assim, depois que se registra uma sociedade simples, né, vai sair ali o DBE, né, que seria basicamente uma declaração ali que está registrado, o protocolo bonitinho, o documento formalizado, para você dar entrada no CNPJ na Receita. Mesmo esses tipos de sociedade têm CNPJ, ok? Mesmo sem ser empresária. E dando a entrada na Receita, saindo tudo bonitinho, facilita muito essas movimentações. A gestão, a contabilidade, afins. Então, vale bastante a pena. Cada sociedade aí, ela acaba tendo um objetivo principal, assim, né? Elas continuam existindo até hoje por causa disso. Mas depois a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo nesses tipos de sociedade e dar mais exemplo também. São diversas situações, diversas possibilidades aí. É legal que o nosso direito ele é bem amplo. Você começa a ver as formas societárias internacionais são muito mais limitadas que a nossa em muitos países. Assim, foram poucos, na verdade, que eu vi que, né, até aproxima. Mesmo o Canadá, que tem um pouquinho mais de forma, também limita bastante. Mas é bem interessante, é bem interessante. Quando no Código Civil ele fala de sociedade não personificada, se a personalidade jurídica começa com o registro, por mais que a movimentação aconteça, que existe ali a concentração e vontade dos sócios, não existe uma sociedade ainda, não tem uma personalidade jurídica até o registro. Então, quando a gente fala em sociedade não personificada, a gente está falando ali da sociedade no momento anterior ao registro. Por quê? Enquanto está fazendo o registro, está se movimentando para isso, muitas vezes a sociedade já está assumindo compromissos, né? Está ali fazendo contrato de locação, contratando fornecedor, negociando, tentando conseguir cliente, porque precisa girar, né? Sociedade dá gasto, empresa dá gasto de qualquer forma, sociedade simples também. Então, como todo tipo de sociedade dá gasto, precisa de contador, né? Precisa ali, às vezes, de um espaço, de um site. Então, não adianta, precisa girar. Então, nesse trâmite, já está criando obrigações. E aí o Código Civil trouxe alguns artigos para dar uma diretriz assim, olha, nesse período não está no limbo, é considerado uma sociedade não personificada e tem também ali as regrinhas, não é bagunça.
Ok? Não é bagunça se contrair alguma dívida, alguma obrigação, tem ali uma base para poder cobrar. Ok? Então, basicamente, o que acontece? Enquanto não for inscrito o ato constitutivo, vai aplicar ali o capítulo da sociedade não personificada e, subsidiariamente, as regras da sociedade simples. Tá? E não fala nada nesses 5 artigos aqui, não tem nada na lei esparsa, então vai e consulta o que está falando na sociedade simples, que aí vai seguir essa regra, tá? Enquanto está aí nesse lapso temporal, os sócios, eles só conseguem provar a existência da sociedade por escrito, se eles tiverem ali a documentação por escrito, mas os terceiros podem provar de todo modo, se os sócios se assumem como sócios por 1 e-mail, é prova. Entendeu? Entregou cartãozinho, tem o site, criou ali rede social e afins, já tem indícios bastante que essa sociedade existe, né? Então, aí vai contar muito com esses indícios. Isso é feito para proteger credor, para evitar golpe, evitar começar a contrair obrigações depois desaparecer, né? Então, acaba sendo uma proteção, ok? É muito importante, e eu vi cair bastante em questão o artigo 988. Então, eu vou até ler com calma com vocês para fixar. Os bens e dívidas sociais constituem patrimônio especial do qual os sócios são titulares em comum, ou seja, todos os ativos e todo passivo da sociedade é patrimônio especial, ou seja, é de todos os sócios. Entendeu? A dívida da sociedade é a dívida dos sócios, o ativo da sociedade é ativo dos sócios. É patrimônio comum, e aqui é importante deixar isso destacado, porque lembra sempre que aqui a gente está naquele período de lapso entre a Constituição de fato e o registro, e é de direito, tá? Bom, seguindo, e esses bens sociais, ou seja, esse acervo da sociedade, ele responde pelos atos de gestão praticados. Aí volta na questão. Assumiu qualquer obrigação, essa obrigação trouxe alguma consequência que pode afetar algum bem? Os bens da sociedade vão responder por isso. Está comprando maquinário para poder começar a operar de vez, mas já descumpriu no primeiro mês. Se ficou com receio, pode tentar executar esse patrimônio. Claro que pela demora já vai acabar regularizando tudo, vai mudar um pouquinho a regra, mas, bom, dá para entender, né? Tá tudo ali. Aqui, o artigo ele traz uma exceção para quando tem pacto expresso de limitação de poder. Então, por exemplo, os sócios eles fazem um acordo, né? Olha, você pode fazer X, Y, Z e eu posso fazer ABC. E aí o outro sócio invade a minha competência e esse acordo era de conhecimento de todo mundo com quem a gente acabou criando relação. Tá? Criando alguma obrigação jurídica. Então, se todo mundo conhecia, a gente consegue questionar, por exemplo, eu fiz um acordo que eu podia fazer ABC, meu sócio DF. Aí eu vou e faço D. E fazendo D, eu trago um prejuízo para a nossa sociedade. Entendeu? A pessoa não vai conhecer essa nossa divisão de obrigações, ela não vai poder cobrar dele, ela não vai poder cobrar da sociedade, né? Assim, ela até pode, mas ele vai ter um argumento para jogar essa responsabilidade para mim, porque eu estou ultrapassando o meu limite de poder. Ficou claro? Perfeito. Né, que nem já é de se imaginar, nesse lapso, todo mundo responde de forma solidária e ilimitada pelas obrigações sociais, até, né, todos os outros artigos também reforçam isso.
ressalvando aqui o benefício de... excluindo o benefício de ordem, porque ainda está no lapso temporal. Ok? Resumindo o que a gente viu até aqui, só para não perder, porque é muita informação, sociedade empresária visa lucro, ela pode ser constituída por pessoa física, jurídica, independente, de ser, e ela é registrada na junta comercial. Com registro na junta, nasceu ali a personalidade jurídica. A sociedade simples, ela pode ser formada por pessoa física e jurídica, depende muito ali do objetivo dela. Via de regra, ela tem por fim a prestação de atividades intelectuais, tá? Tem ali a ressalva do caso das cooperativas, ok? E ela pode assumir formas que visem ou não visem o lucro, como é o caso ali da coletiva. Tá bom? E é registrada no cartório de registro de pessoas jurídicas, quando também nasce ali a personalidade jurídica dela. Tudo bem até aqui? Tá? Se for uma coisa muito absurda que acontecer ali no lapso temporal enquanto é uma sociedade despersonificada, ela pode falir, mesmo sem ter personalidade jurídica. Tá? Esse detalhe eu acho que é bem importante a gente ter em mente. Parece absurdo, mas é real. Até porque, bom, a gente tem que estar preparado para todo golpe que possa vir. Então, às vezes, acaba contraindo uma dívida absurda nesse meio tempo. Já percebeu que não tem patrimônio para liquidar e isso pode vir a falir. Tá? Imagino que seja peculiar, nunca vi um caso desses, mas... né? Se alguém conhecer, até puder me passar, acho que é interessante. Bom, vamos lá. Em relação ao regramento da sociedade simples, o Código Civil ele traz ali os requisitos do contrato social. O que precisa ter no contrato social? Que é o documento que vai trazer ali as diretrizes, né? A carta fundamental da empresa, que vai trazer as diretrizes de como que as coisas vão funcionar nessa empresa, como vai se dar a relação entre os sócios, o que vai acontecer para a saída dos sócios, entendeu? Se alguém vier a faltar, como que funciona a participação dos sócios nas perdas, nos lucros, tá? Por quais obrigações eles respondem ou não, de que forma que os sócios respondem. Então, tudo isso tem que estar ali no contrato social, bem descrito, bonitinho, ok? O mesmo artigo, ele destaca que vai ser ineficaz contra terceiros, ou seja, a gente não vai poder opor a terceiros, exigir conhecimento de terceiros, qualquer acordo que seja contrário ao contrato social, tá? E não seja, por exemplo, uma atualização. Às vezes tem o contrato social, vai lá, faz uma alteração que acaba indo contra o que estava anteriormente, mas tudo bem, porque vale o mais novo. Não é esse tipo de situação. É um acordo particular, público, que vai contra o contrato social, não tem como opor a terceiro. Tá? Precisa fazer as atualizações, tem um procedimento certo para isso, e tem que respeitar aí as formas. Tá bom? Vamos seguindo, então. O prazo para o registro do contrato social, a técnica já tinha comentado, é de 30 dias depois da Constituição, tá? Isso ali, primeiro registro para dar início à sociedade. Então, firmou ali o contrato social, assinou, tem 30 dias para fazer o registro, tá? Ali no cartório da sede da sociedade. Aqui ele traz também os documentos e afins, isso aí é mais detalhe, né? Tem que estar previsto no contrato social os quórums para modificação, tá? Os quórums, quando que precisa de unanimidade, quando pode ser a maioria absoluta, quando tem alguma previsão ali diferente,
Nesses casos, não tem assim uma regra já pré-determinada, né? Dá para modificar. Então, essa modificação, essa diretriz, quem dá são os sócios ali na elaboração do contrato social, tá? Via de regra, claro, sempre tem algumas situações que tem ali uns requisitos, né, mais bem definidos, mas nessa área de direito privado é bem amplo, então por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, não dá para ficar usando copia e cola do Google, é sempre legal entender qual é o objetivo, né, de quem está constituindo essa sociedade, para fazer ali um contrato social que de fato se adeque àquele objetivo, para evitar encrenca depois, porque aí vem a falecer, decidir sair, briga, que sociedade é casamento, né? Então, sempre às vezes dá algum probleminha, e se não está muito bem desenhado, aí vira um problemão, ok? Sociedades simples também podem ter sucursal, filial ou agência, ok? E elas, assim como a sociedade empresária, deve ser registrado ali no contrato social, deve estar no histórico da empresa, tá? Todas as alterações, tudo que for acontecendo, todos esses desmembramentos desculpa, da empresa não, da sociedade. Ok? Tudo bem até aqui? Essa parte de direitos e obrigações dos sócios que a gente vai entrar agora, ela cai bastante nos concursos. Pelo que eu vi ali, ela acaba sendo a principal. Então, é legal prestar bastante atenção, ler bastante sobre isso depois, tá? Para não ficar nenhum detalhezinho assim, nenhuma ponta sem nó. Se tiver alguma dúvida, pode me perguntar, porque cai bastante, ok? Em resumo, dá para ver que o código ele sempre se preocupa em determinar quando que o sócio responde, qual é o limite de obrigação do sócio em todos os momentos da sociedade. Então, ele traz aí as obrigações antes da personalidade jurídica, ou seja, quando está montando ali a sociedade, durante, né, e depois. Tem aí todos os momentos, os limites, quando não tem exatamente, né, um limite, não é aplicável a regra geral, por assim dizer, ok? Então, vamos lá. As obrigações dos sócios, elas começam imediatamente com o contrato, ou seja, fez o contrato ali, assinou o contrato, começou a atividade, começa também as obrigações do sócio. Salvo se o contrato trouxer outra data. Aí a gente tem uma liberdade, né? Sempre acaba destacando bastante a liberdade que você tem no direito privado. Então, se não tiver ali uma disposição em contrário, os sócios, todos os sócios, começam a responder com a constituição da sociedade, tá? Até que se extinguirem as responsabilidades sociais. Peraí, gente. Essa criança voltou. Melhor ele aqui que nas cadeiras. Em relação à substituição do sócio, o sócio, aqui lembrando sempre que a gente está tratando de sociedade simples, tá? São as regras da sociedade simples. As sociedades empresárias, tem algumas regras que são similares e outras divergem, a gente vai tratar depois. Então, se algo não ficar estranho, falar, mas isso é diferente, lembra que a gente está falando de sociedade simples. Bom, na sociedade simples, o sócio ele não pode ser substituído no exercício das funções sem o consentimento por expresso dos demais. Como que se dá esse consentimento por expresso? Com modificação no contrato social. Ok? Lembrando aí que tudo deve ser registrado. Ok? Se acontece alguma cessão total ou parcial das cotas, sem a modificação do contrato, ok? Essa cessão não vai ter eficácia quanto à sociedade. Então, vem ali o cessionário querendo exercer os direitos dele de novo sócio, mas ninguém está sabendo ou não foi devidamente formalizado, ele não vai poder exercer esses direitos. É nesse sentido esse artigo, ok? E quem cedeu os direitos responde em conjunto
até 2 anos depois da modificação. Ele não vai, ele não vai responder pelas obrigações assumidas depois que ele saiu de fato, tá? Ele responde pelas obrigações até a saída dele, mas ele pode ser acionado até 2 anos depois da saída, tá? Sempre vai ter aquelas exceções, que nem em relação a questões trabalhistas e fiscais, as limitações não são bem assim, né? As limitações, elas são um pouco mais relativizadas, para ele responder, por exemplo, aí entrou, mesmo que tenha entrado com processo ali 5 anos depois, no caso das fiscais, ele ainda vai responder pelo período que ele atuou na gestão, atuou na administração, tá? E se for trabalhista, claro, trabalhista tem, né, até 2 anos, mas se ele era sócio no período que foi desrespeitado algum direito trabalhista, ele pode vir a responder subsidiariamente futuramente, mesmo que passe esses 2 anos, tá? Então, essas responsabilidades, elas são bem relativas, depende muito de caso a caso. Tudo bem até aqui? Vou seguir. Tem carinhas de dúvida? Ok. Bom, em relação às obrigações do sócio para com a sociedade, tá? Muitos tipos de sociedade, que nem as cooperativas, por exemplo, tem ali algumas contribuições que são para a sociedade, para a manutenção da sociedade, para a sobrevivência dessa sociedade, a sociedade que seja formada por artistas para um projeto, às vezes no começo, eles precisam ou determinam uma contribuição ali periódica, tá? Para conseguir fazer a manutenção dessa sociedade, das obrigações contraídas por ela. Então, tem esse acordo. E esse acordo pode ser executado também em relação ao sócio, tá? E o Código Civil traz aí o procedimento. Então, ele traz um prazo. Olha, tem que notificar. Se não resolver em 30 dias depois da notificação, aí pode responder pelos danos emergentes. Então, pode ser acionado aí judicialmente, afins, né? Então, tem aqui todo passo a passo, inclusive em relação aos próprios sócios. Tudo bem até aqui? E, bom, no mesmo sentido das obrigações para com a sociedade em relação às contribuições e obrigações assumidas no geral, se causar algum dano, transmitir alguma cota social, prejudicar de alguma forma, também pode vir a responder, tá? Inclusive em relação à transferência das cotas, de uma forma que traga algum prejuízo. Porque, às vezes, estou saindo e aí eu deixo alguém que não tem nada a ver com o objetivo social. Entendeu? Transfiro a prova para alguém que não tem nada a ver. Aí acaba dando algum problema. Eu sei que aqui ficou foi um exemplo meio infeliz. Mas, enfim, se causar algum problema para a sociedade, responde em conjunto, tá bom? Responde aí pela transferência do domínio, da posse, do uso, por evicção, pela solvência de algum devedor. Então, vendi minha cota, não repassou o valor para a sociedade, e aí acabo respondendo em conjunto também. Tudo bem até aqui? Ficou meio confusinha essa parte, mas qualquer dúvida depois é só me perguntar. Tá? Em relação aos sócios de serviço, que são aqueles sócios que a gente tinha comentado, que eles não entram com valor no capital social, eles entram com mão de obra, e a contribuição dele, de fato, seja totalmente limitada a serviços, ele não pode se destinar a fazer uma atividade estranha à sociedade, tá? E geralmente uma atividade que colida, que vai atrapalhar ali o desenvolvimento dele na sociedade,
tá? Se gerar algum prejuízo, se ele for participar de alguma atividade diferente e essa participação gerar algum prejuízo, os outros sócios verem isso como prejudicial mesmo, né, à sociedade, ele pode ser privado dos lucros. Mas isso também é importante estar previsto no contrato social. Tá? O que uma pessoa que entre como sócio de serviços poderia fazer sem sofrer essas consequências? São coisas aí que são interessantes pensar num contrato social desse tipo de sociedade, tá? Que acabe admitindo esse tipo de sócio. Ok? Bom, ainda em relação ao sócio de serviço, todos os sócios eles participam dos lucros e das perdas na proporção das cotas, né? Isso aí é regra nas empresárias, nas simples e afins. Mas no caso dos serviços, ele participa dos lucros na proporção média do valor das cotas. Por quê? Não dá para apurar o valor do serviço dele com base nas cotas, né? Então acaba ficando uma participação assim meio abstrata. Por isso, para resolver qualquer problema que possa trazer em relação a essa apuração, se a empresa não definir uma forma se a sociedade não definir uma forma diferente de apurar esse valor, ele vai ser calculado com base na média das cotas e está tudo certo. Ok? Considerando o percentual a que foi atribuída a participação dele. Tudo bem? Então, vamos lá. O código ele também traz a previsão de algumas nulidades contratuais em relação aos lucros. Por exemplo, é nula a estipulação contratual que exclua o sócio de participar dos lucros e das perdas. Não pode ter alguém que só ganha ou só perca, entendeu? Ou que não tenha nenhum retorno. Tudo bem? Vai ser nula de pleno direito. E, em relação à distribuição de lucros ilícitos ou fictícios, tem também a previsão de responsabilidade solidária dos administradores, tá? Isso aí pode gerar até uma responsabilização criminal. Dependendo do que acontecer, se for oriundo de fraude, tá bom? Tudo bem até aqui? Então, vamos seguir para a administração. A administração de uma sociedade, ela pode ser exercida por um dos sócios ou por um terceiro, tá? Desde que esse terceiro não seja impedido, ok? Por nenhuma forma. Bom, são impedidos aqueles que são condenados por crime falimentar, aqueles que tenham cargos públicos e afins. Então, tem uma série de situações que a pessoa é impedida de exercer a administração de uma sociedade, seja simples, seja empresária, tá? Quando o sócio é o administrador e compete a ele decidir sobre os negócios da sociedade, todas as decisões, os ônus e afins, bom, quando compete ao sócio decidir, tem que estar também no contrato social como que vai funcionar essas decisões, como que vão ser feitas as deliberações, olha, o que ele pode decidir sozinho, o que ele vai decidir em conjunto, se precisa de determinado quórum ou não, tá? Até que ponto vão responder todos, se tem alguma limitação também de responsabilidade sobre a decisão dele, tudo tem que estar ali, tá? Inclusive quórums mínimos para participação de reuniões, assembleias e afins. Tudo bem até aqui? Beleza, então. O código ele fala que são irrevogáveis, os poderes do sócio investido na administração por cláusula no contrato social, a não ser que ele pratique algum ato de justa causa. Ou seja, ele cometeu alguma fraude, algum crime, ele prejudicou, ele agiu contra os interesses da sociedade de alguma forma, essa cláusula pode ser revogada. Mas também não é tão simples, ela não é automaticamente revogada, precisa seguir uma série de trâmites,
acaba sendo, né, muitas vezes necessário aí entrar com uma medida judicial para resguardar até mesmo a empresa, né? Porque se chega no ponto do sócio perder o direito de administração dele, provavelmente teve uma quebra de confiança. E se teve essa quebra de confiança, acaba gerando aí uma dissolução dessa sociedade, tá? Então, muitas vezes acaba sendo necessário, se não chega num acordo amigável, envolver o judiciário nessas questões, tá? Mas, basicamente, o sócio vai ter o poder que for dado para ele no contrato social. Se não for dado, se for uma, né, cláusula em aberto, aí, se forem assuntos muito sensíveis, o ideal é sempre ter uma votação, né, unânime ou com maioria absoluta, mas tudo isso vai ter que estar bonitinho no estatuto, no contrato social, a depender do tipo de sociedade. Agora, se os poderes conferidos para o sócio forem conferidos por uma procuração particular, por exemplo, da empresa para determinado sócio, esses podem ser revogados a qualquer tempo. Eles não estão no contrato social, é uma procuração particular, tá? Então, se tiver no contrato social, é irrevogável, a não ser que venha uma alteração, que ele haja, né, contra a empresa e afins. E se tiver num contrato particular, numa procuração e afins, é revogável, ok? A qualquer tempo, não precisa de trâmite especial. Tudo bem? Professor, Oi. por favor, essas características que a senhora está falando de contrato social referente à sociedade empresarial, enfim, ah, elas muito se assemelham a questões, a características do, de, de uma sociedade de um terceiro setor, por exemplo. Quais são as diferenças que nós podemos estar levantando, por favor? Obrigado. Imagina, geralmente no terceiro setor a gente tem aí estatutos, né? Os contratos. No terceiro setor envolve mais atores, que tem ali os diretores, o presidente, tem uma legislação própria, né, para a ação de cada um desses atores, para a substituição desses atores. Aqui na sociedade simples, via de regra, não tem tanto como posso dizer, essa movimentação que acaba tendo no terceiro setor, sabe, até por uma questão de gestão e afins. É claro que não é toda empresa também, toda a sociedade do terceiro setor que tem isso. Mas no terceiro setor, geralmente a gente fala aí de um estatuto onde é previsto também todas as regras, ele acaba sendo mesmo muito similar ao contrato social, porque tanto no estatuto quanto no contrato social vão ter todas as diretrizes para o funcionamento da sociedade, pelo menos deveria, quando sai algum participante, algum integrante, algum membro do conselho, né, algum diretor, presidente, afins, secretário, da mesma coisa no contrato social. Vai ter aí as regras, quando entra, quando sai um sócio, como faz para sair, como faz para entrar, a questão do administrador. Só que o contrato social ele é um pouco mais limitado que o estatuto. Porque no contrato social tem as regras gerais, que geralmente ele envolve ali poucas pessoas, salvo quando é o contrato social de uma sociedade anônima, por exemplo, que aí a gente vai entrar até em detalhes na próxima aula, e eu achei legal sua pontuação. Eu posso trazer um paralelo comparando esses contratos sociais mais complexos com o Estatuto do Terceiro Setor. Acho que vai ser interessante. Mas, enfim, um contrato social de uma sociedade simples, ele é um pouco mais limitado. Ele tem essas previsões gerais, mas não tem uma movimentação, via de regra, não tem uma movimentação grande de pessoas, né? Exceto no caso de cooperativas, que aí tem também uma espécie de estatuto, precisa prever essa movimentação de pessoas, até um pouco mais similar ao terceiro setor. Não sei se eu estou confundindo ou esclarecendo. Tá? Então tá bom. Importante, importante. Então é isso. O estatuto ele é um pouco mais complexo porque ele envolve mais atores, tá? Ele envolve mais agentes, ele envolve uma dinâmica muito maior, geralmente, né? E similar a ele nessas sociedades simples, a gente teria aí a cooperativa, que eu acho que é o que mais se aproxima,
sem considerar as empresárias. Tem a particularidade do terceiro setor ser geralmente sem fins lucrativos, né? E geralmente sociedade empresarial com fins lucrativos. Então, aqui, a empresarial sim, mas aqui a gente está tratando, por enquanto, da sociedade simples. E dentro da sociedade simples, tem também a sociedade sem fins lucrativos, tá? Que seria a coletiva. Então, essa sociedade, ela pode ser feita para projetos, né? Geralmente são trabalhos, atuações com fins, com natureza intelectual, sem fins lucrativos. Então, às vezes, a pessoa cria uma sociedade simples para desenvolver um projeto porque vai receber financiamento, vai receber patrocínio, tem custos, vai ter que contratar, comprar insumos, alugar equipamento, afins, vai ter toda uma movimentação que fazer isso no CPF é loucura. É loucura, é muito melhor constituir aí uma sociedade para poder fazer toda essa movimentação e mesmo assim, mesmo movimentando, mesmo sendo necessária essa atuação, não tem fim lucrativo. E não é do terceiro setor. Entendeu? Então, tem a possibilidade também de não ter fim lucrativo e afins e se assemelhar em alguns pontos, sendo do setor privado. O legal dessa área, né, direito empresarial e do terceiro setor, é que eles conversam muito, tem muitas coisas que são super similares e muitas coisas que divergem. Então, tem vários Frankensteins aqui. Vários. Mas, em resumo, é isso, tá? A base o objetivo é o mesmo. O objetivo é o mesmo, muda conforme as peculiaridades de cada tipo. Tá bom? Então, fechou. Bom, como eu venho destacando, tudo no direito empresarial precisa ser formalizado, ainda que seja em sociedade simples, tá? Então, mesmo quando a gente vai constituir um administrador, que seja periódico, assim, ele é temporário ali, ele vai ser administrador por 3 meses, tem que estar formalizado bonitinho, porque ele vai assumir obrigações em nome da empresa, da sociedade. Então, o administrador, ele é um preposto, né? Ele é um representante da empresa, assim como sócio, assim como gerente, assim como contador. Então, ele está agindo em nome da empresa e assumindo responsabilidades em nome da empresa. Então, tudo precisa estar público, tá? Precisam ter ciência que ele é um representante da empresa, isso até para proteção do próprio administrador, né? E que ele tem, né, direito de assumir esses riscos, tá? Para ele ficar resguardado de todos os atos que ele está fazendo ali, ou se ele causar algum dano, responder em conjunto. Por quê? Se não está tudo público, ele responde solidariamente, dependendo da situação. Tá? Então, acaba sendo muito arriscado ser administrador também, se não tiver tudo certinho. Estando tudo certinho já, imagina se não tiver, né? Que a obrigação geralmente acaba sendo aí solidária, e é complicado. Ok? Tudo bem? Vou seguir, que aqui é basicamente mais do mesmo, mas vale a pena ler, porque assim, tudo que envolve direito empresarial, pelo que eu vi ali nas questões, cai artigo de lei, tá? Cai ali Código Civil, especialmente Código Civil, cai também em algumas partes, mas é matéria para a próxima aula. Vou seguindo aqui, então, as responsabilidades dos administradores, que, volto a destacar, responsabilização de sócio, administrador e afins é o que concurso quer. Porque se a gente vai processar alguém, geralmente o que entra em discussão é a limitação da responsabilidade, né? Sempre acaba entrando. Então, é até interessante que isso caia muito em concurso e faz sentido que caia. Faz muito sentido. Bom, então os administradores respondem solidariamente perante a sociedade e os terceiros prejudicados
quando eles tiverem culpa ou dolo no desempenho das suas funções, tá? Quando esse prejuízo decorrer de culpa ou dolo. Culpa naquele sentido, pode ser culpa dele, por exemplo, mas é uma coisa que ele não tinha obrigação de saber, o sócio não passou a informação para ele e deu alguma coisa errada por culpa do sócio. Ele agiu certinho dentro das informações e de tudo que era obrigação dele saber, aí ele não responde. Agora, se ele tinha todas as informações e por negligência, imperícia e afins, ele causou algum dano, aí é diferente, aí ele responde junto. Tá? Tem essa limitação também aqui dentro dessa responsabilização solidária, que é sempre importante, se a gente tiver essa informação, considerar isso na resposta. Tudo bem? E se o administrador, sem consentimento por escrito dos sócios, aplicar algum crédito, algum bem em proveito próprio ou de terceiro, ele precisa restituir à sociedade, né? Ou isso aí com juros e afins. Então, ele usou ali os ativos da sociedade para fazer uma aplicação em nome dele. E aí descobriram, mas ele fala, mas o dinheiro estava guardado, eu não estava usando. Não importa se o dinheiro é da sociedade, tem que estar aplicado em nome da sociedade, não seu administrador, né? Então, aí ele pode ser, né, relacionado, vai ter que restituir o valor, eventuais lucros cessantes e afins, tá? Se causar algum prejuízo também, ok? O administrador, o exercício da administração é personalíssimo. Ele não pode se fazer substituir, ele não pode mandar, a não ser que tenha previsão nesse sentido, ele não pode mandar um preposto dele. Falar, vou mandar, contratei aqui um estagiário, vou mandar meu estagiário fazer essas coisas. Não pode, só se tiver previsão nesse sentido, tá? Porque se acaba assumindo alguma responsabilidade, causando algum dano a alguém, a responsabilização vai ser do administrador, entendeu? Pode gerar até um direito de regresso da sociedade contra ele se a sociedade tiver que responder por alguma coisa. Tá? Sofreu algum prejuízo. Ok? E aqui a questão de prestação de contas, se a gente está agindo em nome de alguém, a gente tem que prestar conta. Né? Então, os sócios podem pedir do administrador, ainda que o administrador seja um dos sócios, prestação de contas a qualquer tempo, tá? E os administradores têm que prestar contas periodicamente, apresentar ali o inventário anualmente, o balanço patrimonial, resultado e afins. Então, o administrador ele sempre age em conjunto ali também com a contabilidade. Ok? Perfeito. Em relação às obrigações com terceiros, a sociedade ela adquire direitos, assume a administração e afins, que nem eu falei, por meio de administradores, gerentes, sócios, porque são representantes da sociedade, o administrador ainda mais, porque ele tem poderes mais amplos, né? Tem os poderes de administração, de gestão. Então, ele pode, todos esses representantes aí, até que a gente abordou bastante na última aula, eles assumem responsabilidade perante terceiros em nome da sociedade. Por isso que tem que sempre ter uma cautela aí com quem que a sociedade escolhe como representante, e representante em um sentido amplo, não só administrador, tá? A pessoa, a secretária, o gerente, o auxiliar, o diretor, todo mundo ali representa a sociedade, entendeu? Não só os sócios, não só o administrador. Então, se a pessoa pode contrair alguma obrigação, tem que tomar cuidado, tem que ser ali alguém de confiança, tem que ter um controle bacana, tá? E tem que estar documentado. Não é o caso de documentar no contrato social? Tudo bem, documenta num contrato ali particular, entendeu? No contrato com a pessoa e afins, deixa tudo previsto bonitinho. A pessoa vai te representar perante cliente, dá uma limitada ali na apresentação dela, então fala, olha,
Você intermedia, né? Não fecha contrato, ou vai trazer ali as questões para a gente analisar, sempre alguém tem que dar o aval, a aprovação é feita em dupla, tá? Tem vários modos, né? Vários modos, tá? Em relação aos limites da afetação dos bens, ou seja, até que ponto os bens dos sócios podem ser afetados pelos débitos da sociedade, pelas obrigações da sociedade. Se os bens da sociedade não forem suficientes para cobrir as dívidas, os sócios podem vir a responder pelo saldo, tá? Se a responsabilidade for limitada, essa obrigação, né, ela pode ser limitada também ao valor das cotas. Se ela for ilimitada, aí complica a vida, né? Aí complica um bocado a vida. E aqui a gente tem que analisar essa questão da afetação das cotas não, desculpa, do patrimônio dos sócios, em conjunto com cada esfera. Então, por exemplo, se for na trabalhista, a responsabilidade, se o sócio ele está ainda na empresa, não vai ter muita limitação, ainda que seja da responsabilidade limitada. Tem algumas flexibilizações, assim, relativizações, na esfera trabalhista, na esfera do consumidor, fiscal também, entendeu? Porque o sócio teve o proveito ali da mão de obra, atos de gestão, então ele acaba respondendo em conjunto por esses tipos de débito e sem a limitação das cotas, tá? Dívidas cíveis no geral, acaba respeitando geralmente a limitação dos 2 anos da saída, a limitação ali das cotas sociais quando é uma sociedade de responsabilidade limitada, mas trabalhista, fiscal e consumidor tem, né, bastante precedente, legislação nesse sentido, que acaba ultrapassando esses limites, tá? E pode fazer isso. Ok? Agora, se a responsabilidade do sócio é ilimitada, paciência, aí é dívida civil, dívida trabalhista, não importa a origem, vai ultrapassar aí, não importa também a quantidade, o percentual de cotas, nem prazo e afins. É claro que uma limitação que tende a ser sempre respeitada, né, o sócio ele pode responder pelos débitos, pelas obrigações geradas enquanto ele estava na sociedade. Ele não vai responder depois que ele saiu. Mas, de novo, ele não vai responder pelas obrigações geradas depois que ele saiu. Se elas foram geradas antes e estão sendo cobradas depois que ele saiu, ele pode vir a responder, tá? É importante ter essa diferença em mente. Professora, Oi. por favor, esse tipo de dívida, tanto empresarial, sei lá, como trabalhista, é possível em algum momento virar dívida ativa ou não? Ou, assim, porque né, nessas questões eu visualizo que seria objeto de execução, de bens, penhora, não sei. Por favor, obrigada. Imagina. Claro, assim, só vai ser afetado os bens do sócio, geralmente, quando já está numa execução. No caso da fiscal, já virou dívida ativa. No caso da trabalhista, não encontrou bens da sociedade. Via de regra, primeiro se afeta a sociedade, depois os sócios, tá? Independente da natureza. Aí, a única questão, assim, é que muda o limite do que pode ser afetado do bem dos sócios em relação a tempo. Então, o tempo vai determinar ali o valor que pode ser buscado a partir dos bens de um sócio se não achar nada na sociedade, tá? E o valor e os limites. Os limites, como eu posso... Nossa, pera que eu me enrolei aqui. Então, o tempo ali vai delimitar o valor. Então, por exemplo, tem ali o fato gerador, até que parte da dívida pode buscar desse sócio, e a ordem. Então, no caso do trabalhista, primeiro vai atrás dos bens da sociedade,
Depois vai atrás dos bens dos sócios que estão ainda na sociedade, que estão tirando proveito dela no momento, depois de quem já saiu. Então, é uma responsabilidade subsidiária. Tá? Via de regra, isso acontece na fiscal também, nas outras. Então, quem já saiu, fica ali por último para responder. Quem está lá, aí avançou bastante na execução, não achou nada na empresa, tentou de tudo, teve a desconsideração da personalidade jurídica, aí vai para o sócio. Tá? Não é nada automático. Essa responsabilização também não é automática, precisa seguir a ordem, as regras e ter respeitado ali as limitações de tempo para poder vir a cobrar do sócio. Então, quando isso acontece, tende a já estar numa execução aí avançada. Esclareci? Então, tá bom. Perfeito. Até aqui no 1024 ele traz isso também, que primeiro são os bens da sociedade que são executados, depois os particulares, os do sócio. Tá? Quando a gente fala aí de dívida cível, então, geralmente responde ainda por 2 anos depois que sai da sociedade. Então, eu saí hoje, averbou aí hoje no contrato social. Então, tá lá que dia 9 de novembro eu saí. Eu vou responder ainda, eu posso vir a responder pelos débitos das ações ingressadas em até 2 anos a contar de hoje. Então, até 2024 eu tenho que acompanhar as ações contra a minha sociedade, tá? Porque elas podem vir a me afetar se elas forem de débitos gerados ou de obrigações geradas enquanto eu estava na sociedade. Se foi uma obrigação contraída amanhã, né, dia 10 de novembro, e aí descumpriram o acordo, gerou uma execução e a pessoa entrou com uma execução, vai entrar com uma execução em março do ano que vem. Essa execução não pode me afetar, porque eu já não estava na sociedade quando esse débito foi contraído. Entendeu? Em algum desses casos é possível refletir dívida ativa? Como assim, dívida ativa fiscal? Sim. Sim, sim. Dívida fiscal pode refletir para sócio retirante, sim. Mas sempre limitado às obrigações, aos fatos geradores do período que ele estava na sociedade. Então, por exemplo, ficou aí um débito de ICMS, considerando a mesma sociedade que eu saí hoje. Ficou aí um débito de ICMS do ano passado, que eu estava na sociedade, afins, não paguei, não pagou, assumiu o acordo, rompeu. Aí, daqui a 5 anos, sabe, quando tiver para prescrever, para decair o direito da fazenda, eles entram como execução. Eles entraram como execução. Não, daqui a 5 anos não, né? Porque já vai provavelmente ter prescrito. Mas eles Retroativa? entraram com uma execução aí daqui a 4 anos. Se rompeu o parcelamento, reinicia o prazo de contagem. Entendeu? Porque o parcelamento, ele interrompe, ele não suspende. Então, o débito é do ano passado. Eu saí hoje. Só que foi feito esse parcelamento que foi rompido e reiniciou o prazo prescricional. Como o fato gerador é lá atrás, a fazenda ainda pode tentar me afetar. Professora, Entendeu? me permite, eu não consegui entender. A senhora falou da fazenda agora, a gente estava falando das questões empresariais. A minha pergunta foi se, em questões de sociedade empresarial, se é possível ocasionar dívida ativa. Ah, tá. Eu entendi que você estava perguntando de dívida ativa fiscal. Não a dívida ativa da questão da sociedade em si. Espera, deixa eu ver se eu entendi a sua pergunta.
se questões empresariais podem gerar dívida ativa, tipo, nessa relação civil mesmo societária. Ah, tá. Então, não exatamente dívida ativa, né? Pode gerar aí protesto, vai gerar uma execução, pode ser inscrito, né, em eventual sentença, vai acabar gerando uma dívida, vai trazer muita dor de cabeça, muito provavelmente, né, dependendo do que acontecer, de qual for a situação dos bens, de levar ou não isso para frente. Então, pode gerar uma execução, mas não exatamente uma dívida ativa, porque aí entra na questão de execução de título de crédito, né? E aí é título de crédito no setor privado, entendeu? Não a dívida ativa nos termos fiscais, até por isso, quando você usou esse termo dívida ativa, eu já remeti logo para a dívida ativa da União, da estadual e afins. Mas pode sim gerar um débito, pode sim ser executado, vai gerar aí, né? Provavelmente, se já tiver um título executivo, uma execução direta, ou vai vir um processo, vai passar pela fase de conhecimento, então pode sim deixar débitos aí, ou prontamente executáveis, assim, através dos títulos executivos, do contrato já executado diretamente e afins, ou de uma sentença que vai ser executada. Mas dá. Esclareci? Senão a gente tenta de novo. Então, vamos tentar de novo, só que com uma outra pergunta. Eu gostaria de perguntar, como a senhora mencionou a questão da Fazenda, da União, e nós estávamos falando da dívida ativa, por exemplo, quais são as medidas que podemos tomar para, sei lá, diminuir, reduzir ou eliminar uma dívida ativa da Fazenda, da União, sei lá, qualquer que seja. Obrigada. Imagina, imagina. Então, nesse caso, dá para parcelar, dá para usar precatório para tentar compensar essa dívida, usar crédito, dependendo da origem dessa dívida, se é estadual, federal e afins, tem uma série aí de mecanismos que dá para usar para extinguir ela, tá? Porque não adianta, né? Acaba precisando dar um bem em pagamento, fazer um parcelamento, pagar, ou ter a sorte de prescrever e a fazenda perder aí o direito de cobrar, entendeu? Prescrever ou decair aí o direito da fazenda cobrar, aí você pode entrar falando, olha, você não pode mais me cobrar essa dívida porque prescreveu. E aí vai depender, o prazo vai depender sempre da forma de lançamento, ou seja, como que essa dívida foi constituída, como que essa dívida foi gerada. Que aí tem ali as regrinhas de lançamento, por homologação, ofício, correção e afins. Tudo depende de muitos fatores. Mas se, dependendo da dívida, da situação, você não teve parcelamento rompido e afins, passou o prazo da fazenda e a fazenda não agiu, ela pode perder o direito de cobrar essa dívida e aí extingue. Agora não tem jeito, a dívida está aí, paciência, você já discutiu essa dívida, não conseguiu reduzir ou já reduziu o valor dela. O que pode fazer é dar um bem em pagamento, mas aí tem que seguir regras específicas e tem que ver quais tipos de tributo que aceitam esse bem em pagamento, tá? Porque tributos federais têm regras específicas para dar imóvel para pagar o tributo. Você pode usar precatórios ou créditos, tá? Para fazer a compensação, e aí você consegue quitar esse tributo compensando com esses créditos. E aí tem algumas regrinhas que podem ser créditos de terceiro, outras não precisam ser próprias, e aí tem alguns mecanismos. Ou você pode parcelar, quitar e afins, conseguir que chamam de anistia, né? Uma remissão da dívida. Tem aí uma série de possibilidades que ajudam, mas, né, as mais garantidas, por assim dizer, é pagar mesmo. É achar uma forma de pagar ou compensar ela, tá? Ou seja, a dívida ou ela é decadencial, mas ela não é prescricional, é isso?
Depende do momento da dívida, porque assim, o prazo de decadência é para a constituição da dívida. Se não constituiu a dívida, por exemplo, não pagou ali o ICMS e fins por omissão de receita. Passou 5 anos, a Fazenda não constatou que tinha uma irregularidade no seu ICMS e não fez o auto de infração. Ela decaiu o direito dela de te cobrar, entendeu? De fazer aquele auto, de te questionar. Agora, passou 4 anos, ela fez esse auto. Mas ela deixou esse auto parado, esse auto de infração parado por 5 anos. E aí, no 6º ano, ela foi entrar com uma execução fiscal, porque você não pagou. Se isso acontecer, prescreveu o direito. O direito, ele prescreve depois que ele está constituído. A decadência é para constituir esse débito. Entendeu? O prazo de decadência é o prazo para constituir o débito, para falar, olha, você tem esse débito. Agora, o prazo de prescrição é o prazo para cobrar esse débito que já está constituído. Entendeu? São prazos para ações diferentes. Tá? E aí tem a figura também da prescrição intercorrente que acontece ali no curso do processo, já no curso da execução fiscal. Ficou mais claro? Então, perfeito. Vou dar sequência aqui. Na sociedade simples, também é permitida a desconsideração inversa da personalidade jurídica, ou seja, geralmente, quando tem a desconsideração da personalidade, os débitos da empresa ultrapassam as limitações do CNPJ, né, da personalidade jurídica, para afetar o patrimônio dos sócios. Agora, quando tem essa desconsideração inversa, é o contrário. O credor, ele consegue ultrapassar a pessoa do sócio para afetar a cota dele na empresa. Então, ele consegue, por exemplo, afetar o que o sócio teria direito a receber de lucro. Entendeu? Ao direito que ele teria sobre determinados bens ali, se vai ter alguma apuração, se ele está saindo, mas consegue ultrapassar essas barreiras entre as diferentes pessoas para o bem o patrimônio de uma pagar a dívida de outra. Entendeu? Então, recapitulando, tem a desconsideração da pessoa jurídica, que acontece da empresa para afetar o sócio, e tem a desconsideração inversa, que é a partir do sócio para afetar a empresa. Ok? Em relação aos herdeiros, via de regra, tem que estar no contrato social também. Se não tiver no contrato social, os herdeiros eles vão ali receber a divisão dos lucros do falecido, né, do decújo e afins. Mas até acontecer a liquidação das cotas, a venda, porque tem alguns casos que os herdeiros eles podem entrar no lugar do decujus e outros não têm essa permissão ou não é interessante para quem está na sociedade, afins. Então, se for o caso de não ser permitida a entrada dos herdeiros na sociedade, é feita ali a apuração de haveres, ou seja, a apuração do que o falecido teria direito na época do falecimento, tá? Quanto que vale aquela sociedade na data do falecimento, o que ele teria direito a receber, questão, né, de ativo, passivo, enfim, vai fazer ali a apuração para ser pago aos herdeiros, ok? Se eles puderem entrar ou se aceitarem a continuação dos herdeiros ali na cota, eles vão recebendo divisão de lucros, questão de prolabore e afins, mas sempre tem que ter ali o procedimento certinho a ser seguido, não vai ficar, essa situação não tende a se perpetuar,
tá? Ok, até aqui. Bom, em relação à resolução da sociedade por morte, então, depende, que nem eu acabei de falar, do contrato, tá? Se no contrato não tiver uma regra diferente, vai fazer essa liquidação, essa apuração aí de haveres, essa apuração dos direitos do falecido para poder partilhar ali entre os herdeiros. Ok? Os sócios remanescentes, eles podem optar ou não pela dissolução, ou podem entrar em acordo com os herdeiros para substituir o falecido, tá? Ou a falecida e afins. Se tiver uma dissolução parcial, via de regra também no contrato social tem que ter as regras para essa dissolução parcial, essa saída de um ou outro sócio, tá? Mas tem que notificar. Se eu quero sair, por exemplo, da sociedade, tem que notificar com 60 dias de antecedência, pelo menos. Por quê? Assim, a sociedade consegue se preparar para a saída desse sócio. Tá? Pode ter algum prazo diferente ou se tornar urgente se tiver alguma justa causa, descobrir uma fraude, descobrir algum problema muito grande e precisa dessa dissolução urgente. Tem como, via de regra, acaba tendo que acionar o judiciário, tem uma liminar e afins, mas precisa ser provada essa justa causa, senão vai seguir o trâmite normal. Esse desligamento é feito dentro aí de 60 dias, né? Depois de 60 dias, para ser mais exata, e tem também os prazos para apuração de haveres, né? Início e afins. Tudo bem até aqui? Bom, que nem já está ali também nos outros artigos, como consequência dessa saída do sócio, vai ter a liquidação, tá? Pode ou não ter a dissolução da sociedade, sempre vai depender do que está previsto no contrato social e do que os sócios remanescentes vão optar por fazer, ok? Essa liquidação, ela é feita, então, com base no balanço patrimonial da data da saída. Então, se eu mandei a notificação hoje, vai valer o balanço daqui 60 dias, tá? Claro que se tiver dilapidação de patrimônio, essas coisas nesse período tem como questionar também para, né, até evitar sacanagem, né? Porque, infelizmente, a gente sabe que acontece, não tem como. Ok? Tá. Em relação da responsabilidade sócio-retirante, volta naquilo que a gente estava conversando, ok? Não exime nem o sócio-retirante, nem os herdeiros do período dos débitos gerados enquanto ele estava na sociedade, tá? E, via de regra, considera que ele está na sociedade até averbar a saída dele. Então, eu posso ter saído hoje, mas aí só averbou minha saída ano que vem. Vão cobrar de mim todas as obrigações geradas nesse período também. Claro, eu posso provar que eu saí antes e afins, mas aí vai depender do entendimento de quem está julgando e tudo mais. Essas situações não são oponíveis à fazenda, então, né, a gente precisa aí de um respaldo em precedentes para conseguir se livrar de buchas fiscais nessa situação. Então, é muito importante sempre conferir se tudo foi feito certinho, tá? E, via de regra, se dissolve a sociedade, acaba a sociedade, se ela for por prazo determinado, quando terminar esse prazo, tá? A não ser que terminou o prazo, ninguém falou nada, deu continuidade na sociedade, aí ela virou uma sociedade por tempo indeterminado automaticamente. É que nem um contrato de locação. Você não fala nada, ninguém fala nada, você continua pagando, a pessoa continua recebendo, virou por tempo indeterminado. Ok? Se for o consenso dos sócios pela dissolução, tá? Se a maioria absoluta dos sócios decidir dissolver a sociedade e ela é por prazo indeterminado, ou se ter a extinção da autorização de funcionamento da sociedade. Foi constatado algo grave ali e a sociedade, ou aquela pessoa jurídica, perdeu a autorização para funcionar.
acaba a sociedade, né? E não tem muito para onde fugir. Ok? Perfeito. Isso são situações extrajudiciais, né? Que acaba na via administrativa mesmo, ali no acordo, acabando, dissolvendo a sociedade. Agora, se for pela via judicial, claro que sempre tem outras possibilidades, mas ela se dissolve a requerimento de qualquer dos sócios quando for anulada a Constituição, ou seja, teve um problema ali nos atos que deram a personalidade jurídica para essa sociedade, entendeu? Na Constituição da sociedade. Aí não tem muito para onde correr. Se ela cumpriu com o seu fim, por exemplo, existe a figura da SPE, que é a Sociedade lá de Propósito Específico. Geralmente elas são usadas para empreendimentos. Então, construiu lá um prédio, vendeu todos os prédios, deu tudo certo, pagou todo mundo, passou 5 anos, não tem mais não tem mais garantia assim para cobrir, tá tudo certo, não deu problema nenhum. É claro que sempre tem, né, aquela questão de fundação, outras obrigações, mas aí ela cumpriu o seu objetivo, deu tudo certo, os riscos agora são mínimos. E foi previsto que a sociedade acabaria quando isso acontecesse. Pronto. Já viu que ela exauriu seu fim, tá tudo certo, tudo bonitinho, né? Então ela pode acabar. Ou quando a sua atividade se tornar inexequível, sei lá, ela era uma atividade que era considerada legal e foi considerada ilegal, por exemplo, quando teve a mudança do jogo do bicho. Entendeu? Era um CNPJ, lá, uma empresa de jogo do bicho, passou a ser ilegal, já não tem mais como continuar com essa sociedade, né? Ou altera ou morre ali. Então, tá mudo. Bingo também, né? Bingo também. Então, não tem como, né? Não tem como. Mas é mais. E também, quando acontece de quebrar a confiança, deixar de ser interessante ali a sociedade para alguém e não chegar num acordo, via de regra tem também o pedido, né, da dissolução parcial aí, judicial. Além dos casos de incapacidade, de falta grave, que até a questão da falta grave a gente já comentou, tá? Pode acontecer também de um sócio ter mais de uma sociedade e falir em outra. Se ele for declarado falido, ele pode ser excluído dessa sociedade também. Até porque tem as limitações decorrentes da própria falência, né? Eu não sei se vai dar tempo esse ano da gente falar disso, mas se der tempo, a gente entra aí nessa questão da falência e da recuperação judicial. E o contrato social, ele também pode trazer algumas outras causas aí de dissolução da sociedade, extinção diversas, tá? A maravilhosa liberdade que a gente tem aí no direito privado para essas coisas. Bom, tem os procedimentos certinhos para dissolução, que nem eu comentei, tá? Aí eu nem vou entrar muito a fundo, mas vale a pena depois ler, até é importante ler, porque envolve participação de Ministério Público em alguns casos, principalmente quando tem alguma irregularidade e precisa ser nomeado aí um administrador, né? Alguém para tomar conta do negócio enquanto está tendo a investigação. Tá bom? Mas tem ali, geralmente, notificação e afins. E o procedimento ele precisa estar também descrito no contrato social. Tem as regras gerais da lei, mas é sempre melhor ter o procedimento no contrato social, porque evita crise, evita, né, deixar margem para discussão. Tá? Gente, eu vou agora passar para as questões, sei que já está tarde, mas eu trouxe só 3, porque eu imaginei que ia ser um pouquinho longa. Tá bom? Vamos lá, na primeira. No que se refere ao direito societário, assinale a opção correta. A. Responde pelo pagamento da obrigação o ex-sócio
mesmo que a obrigação tenha sido contraída após a averbação da alteração do contrato social, salvo se ultrapassado o período de 2 anos. B. Na sociedade limitada, a exclusão extrajudicial de um dos sócios por justa causa independe de previsão expressa do contrato social. C. Na sociedade em conta de participação, a atividade constitutiva do objeto social deve ser exercida unicamente pelo sócio ostensivo, em seu nome individual e sob sua própria e exclusiva responsabilidade, participando os demais sobre os resultados correspondentes. D. A constituição da sociedade simples depende de instrumento público, o qual deverá ser inscrito no registro civil das pessoas jurídicas no prazo de 30 dias. E é imprescindível a pluralidade de sócios para que se constitua uma sociedade limitada. Vamos lá. Na A, vocês acham que a A está certa? Não, né? O que está errado na A? Vai pensando. Oi? Por conta da questão da averbação, né? Se foi Perfeito. averbado, não cabe a ele pagar as dívidas contraídas após, como a senhora falou. Perfeito, perfeito. Na B, o que tá errado na B? Eu acho que precisa ter previsão, né, no contrato. Porque esse contrato justamente ele é mais prolixo, né? Ele tem mais elementos. Então, ai que orgulho. E na C? Tem alguma coisa errada na C? O que está errado na C? A C eu fiquei um pouco mais na dúvida, porque é um pouquinho mais extensa, eu precisava pensar um pouco mais, mas eu achei que tinha algumas coisas assim do exclusivo, a gente tem que analisar um pouco melhor, né? Os termos, né? Sempre, quando tem sempre, exclusivo, essas coisas assim, então, ponto de detalhe. Nesse caso, como é uma sociedade, um tipo especial, assim, e de fato, o sócio ostensivo, né, o aparente, ele age exclusivamente porque o outro sócio é o oculto. Então, aqui é um dos raros casos que o exclusivo tem cabimento. É um dos pouquíssimos casos. Vamos passar para D. Então, você acerta. O que tem de errado na D? Eu achei a questão do instrumento público, do prazo, que não seria 30 dias, né? Você quase acertou. Você acertou, aí... porque o instrumento público eu achei que não seria um instrumento público, mas também fiquei na dúvida da questão do prazo. Ah, não, o prazo está certo, é o instrumento público mesmo. Independe de ser público ou particular. Ah, sim. Aí na questão da a pluralidade, né? Que pode ter uma sociedade unipessoal. Sim. Então, no caso, seria C. A C. E que nem eu mencionei, está vendo? Cada alternativa é um artigo. É verdade. Porque eu pensei também que seria aquela questão unipessoal que poderia ser limitada, né? Como a senhora também já tinha explicado. Aí eu achei que a E também não era. Perfeito. Então, é muito letra de lei aqui, letra do Código Civil, assim. As que eu me deparei, a grande maioria era. Então, vamos lá para a penúltima, né? Segunda. Considerando as afirmações abaixo, a primeira, em uma sociedade em comum, todos os sócios respondem solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais, excluído do benefício de ordem aquele que contratou pela sociedade. E a 2, a sociedade em comum é uma sociedade não personificada. E aí, vocês acham que as duas estão certas? Uma está certa, uma está errada? Eu acharia que as duas estão erradas.
Ela ficou bem estranha essa questão mesmo. No caso, o segredo da primeira, ele ficou bem estranho a redação, mas não tem mesmo benefício de ordem. Eu fiquei só na dúvida da questão do benefício da ordem. A senhora tinha comentado, mas é exatamente essa questão que a gente tem que reforçar determinados pontos, né? Tem muita informação, né? Não dá. Sim. Não dá para pegar na hora, não. Mas realmente é muito confusa essa questão. Mas, de fato, não tem benefício de ordem, né? Então, excluído do benefício de ordem é aquele que contratou pela sociedade. Não tem benefício de ordem, responde todo mundo junto. Né? Se é solidária e limitada. Então, é isso. E a última, todos os sócios respondem solidária e limitadamente pelas obrigações sociais. E, na situação apresentada, não há o que se falar em patrimônio comum dos sócios. Aqui, eu também achei tanto confusinha essa redação, mas a situação a gente considera, então, por oração, né? Todos os sócios respondem solidária e limitadamente pelas obrigações sociais. Nesse tipo de situação, não tem o que se falar em patrimônio comum dos sócios. Vocês acham que está certo ou está errado? Vou ajudar. Lembra que numa sociedade, aqui a gente está falando de sociedade, né, de regra, hoje simples, considerando uma sociedade simples também, mesmo uma sociedade empresária, quando a obrigação ela é solidária e ilimitada, isso não impede a sociedade de ter patrimônio. E se a sociedade tem patrimônio, esse patrimônio é comum, porque os sócios têm cotas. Entendeu? Então, essa tá errada. Porque não tem como excluir a existência do patrimônio comum. Ok? Gente, é isso para hoje. Eu sei que é uma matéria um pouquinho pesada. Eu peço até desculpa, porque às vezes eu me distraio com o cachorro. Meu cachorro é filhote e ele não para assim um segundo. E ele aprendeu a abrir porta, então a gente não consegue nem deixar ele fechado em algum lugar aqui. Mas é isso, então às vezes eu acabo me distraindo, eu perco, mas eu volto. E aí, se ficar qualquer dúvida, é só me chamar. Obrigada, professora. Os pets, eles são assim, né? Eles fazem parte da nossa família, então faz parte. Muito obrigada. Eu vou só encerrar a gravação para a gente finalizar a aula, tá bom? Vou encerrar aqui só um minutinho. Perfeito.